Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E para tudo aqui, notícia importante, porque recentemente a DC nos quadrinhos estabeleceu em definitivo todas as suas terras então do seu multiverso. Isso mesmo, eles definiram as mais de 70 terras aqui diferentes do multiverso da DC e falaram exatamente quais são elas, tudo detalhado. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa HQ primeiro, de onde que surgiram então essa definição das terras do multiverso da DC, e também eu vou especificar então quais personagens são de cada terra. Então, olha, eu vou falar de muita terra hoje aqui nesse vídeo. Tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Só antes de começar o assunto principal desse vídeo, já vão deixando aqui o bate-like, deixa aqui um bate-comentário, que a gente sempre agradece todo mundo que deixa seu comentário aí, não custa nada, dá o likezinho ali também. Valeu todo mundo que faz isso. E bem, dado esse recado, só para contextualizar vocês, essa informação preciosa veio numa HQ complementar da saga Dark Crisis. O título dela é Dark Crisis Big Bang, e é uma aventura focada no Flash Barry Allen. Nessa HQ, ele explica que o vilão Pária trouxe as infinitas terras de volta, e com isso, todas aquelas terras alternativas. E nelas estão aquelas versões totalmente diferentes dos heróis que a gente conhece. E por essas terras diferentes aí do multiverso, eu tô falando, por exemplo, aquela terra que tem o Superman do Reino da Manhã, o Superman, a Força e Martelo, aquela terra onde todo mundo é chimpanzé, aquela terra onde o Batman é vampiro, todo mundo é vampiro, na verdade. É dessas terras que eu tô falando. E o restante dessa HQ, ela mostra o Flash Barry Allen navegando então por essas infinitas terras. E nós vemos algumas versões diferentes dos personagens ali que a gente está acostumado. Então essa HQ ela serve muito mais para botar no canon então quais são essas terras agora catalogadas direitinha. Inclusive tem ele enfrentando um anti-monitor aqui novamente e tendo a ajuda de várias versões de heróis. No final ele consegue jogar o vilão em uma fenda dimensional. E sai dali reconhecendo que agora o multiverso da DC terá essas diferentes versões dos heróis que a gente está habituado. E bem, essa é a história em si. Mas claro, o principal objetivo desse vídeo é então falar dessas terras que foram catalogadas. Isso porque bem no finalzinho da HQ, tem uma espécie de diário, assim, um bloco de anotações do Flash Barry Allen. E ali aparece anotado, então, cada terra direitinho com as informações de quem que habita nelas. Então, a partir de agora, eu vou começar, então, a falar, claro, de forma resumida, então, o que tem em cada terra e qual o número dessas terras. Isso porque, olha, como tem versão de personagem aqui. E bem, a Terra Zero é a mais conhecida. A Terra Zero é onde se passam as histórias, onde estão os personagens que a gente conhece, né, da Liga da Justiça. É, digamos, então, a Terra primordial, onde a gente vê, né, a maioria dessas aventuras que a gente vê nos quadrinhos acontecendo. Essa é a Terra Zero. E a Terra 1, pelo número dela 1, é onde tem aquelas variações que a gente viu das HQs, né, do Superman Terra 1, Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1, que são essas versões mais jovens, né, de personagens que a gente conhece. Então a Terra 1 é o lar, então, dessas versões das HQs Terra 1. A Terra 2 aqui é o lar da Sociedade da Justiça da América, mas aí tem uma pegadinha porque é a versão, então, dos Novos 52 que eles colocaram para essa Terra 2. E realmente, nos Novos 52, essa equipe aqui, ela teve toda uma repaginada mesmo, sabe? E como as aventuras dessa equipe, elas se passam numa outra Terra, eles colocaram, então, como sendo essa Terra 2, da Sociedade da Justiça da América, então, dos Novos 52. A Terra 3, muita gente conhece, né? É o lar lá do Sindicato do Crime, que é aquela versão do mal, né, de vários membros da Liga da Justiça que a gente está acostumado. Que tem lá o Coruja, o Overman, inclusive teve até um quadrinho recentemente. Então Terra 3 é o lar, então, do Sindicato do Crime. Já a Terra 4 é uma que apareceu lá durante o evento do Multiversity, que tiveram várias HQs one-shot, e o lar da Terra 4 é o que apareceu na HQ Multiversity Paz Americana, que tem algumas variações bizarras do Questão, do Besouro Azul, do Capitão Átomo, e indo pra Terra 5, ela também de uma das HQs one-shot do evento do Multiversity, só que aí a Terra 5 é o da HQ do Multiversity Thunderworld Adventures, que é muito focado em variações lá da família Shazam que aparece nessa HQ, então, que é o da Terra 5. A Terra 6, ela vem de um evento curioso que aconteceu nos quadrinhos, que foi quando o Stan Lee, então, criou personagens da DC como se fosse da Marvel, né? Então, ele imaginou personagens da DC. E aí que veio aqueles quadrinhos do Just Imagine, que era do Stan Lee, então, criando, que tem aquele Batman do Stan Lee, Superman, Liga da Justiça. Então, todos os personagens aí desse quadrinho especial, que era o Stan Lee criando personagens da DC, eles estão na Terra 6. Vamos aqui agora, então, para a Terra 7, que é de uma terra praticamente aí destruída, que o único sobrevivente é o personagem chamado Thunder, que apareceu lá de novo, né, nas HQs do Multiversity. A Terra 8 tem um nome que é Angkor,
e que é o lar de uma super equipe que são chamados, então, Retalhadores. A Terra 9 aqui eles colocaram como sendo o lar, então, dos heróis tangentes. Que os heróis desse mundo, então, eles vêm dos quadrinhos que é DC Tangent Comics, que foi um evento que aconteceu nos anos 90 da DC, e por algumas semanas eles colocaram alguns heróis que eles criaram do nada, né? São novos heróis. Então a Terra 9 fica, então, para esses heróis tangentes. A Terra 10 é a Terra dos Combatentes da Liberdade, que essa é uma equipe que eu acho que todo mundo alguma vez viu quando eles fazem alguns crossovers, que é um grupo de heróis que vem da Era de Ouro, que se passa, então, na Segunda Guerra Mundial. Na Terra 11 ficam aqueles personagens que tiveram os gêneros trocados, né? Que a gente viu algumas terras lá que o Batman e o Superman eram todos mulheres e outros, como a Mulher Maravilha, eram homens. Então todas essas variações, então, de gênero ficam nessa Terra 11. A Terra 12 é o lar, né, do universo do Batman do futuro. Batman do futuro dos quadrinhos, tá? Que é muito baseado no universo do desenho. A Terra 13 é aquela terra que ficou mais baseada, então, em magia do que em ciência. Inclusive tem um personagem muito famoso que é o Super Demônio, né? Que é um Superman meio Etrigan que aparece nessa terra. Terra 14 é o lar da Liga da Justiça dos Assassinos, que apareceu brevemente e eles já morreram, assim, sabe? Essa equipe apareceu nos quadrinhos do Superman. Indo agora pra Terra 15, ela é o lar do Grau Cósmico, que é um item que lembra muito aquela bateria que tem dos Lanternas Verdes, mas não é especificadamente isso. E esse grau é o único sobrevivente, então, dessa Terra, onde mais nada restou. Terra 16 é outra que apareceu nas HQs do Multiversity, e aqui é uma realidade onde os heróis mais velhos, como o Batman e o Superman, eles realmente acabaram com todas as ameaças do mundo. E aí tem todo um problema da nova geração que não tem muito o que fazer, que aí são conhecidos como os Justos. A coitada da Terra 17 é uma terra que foi devastada, então, por uma guerra nuclear nos anos 80. E aí tem uma equipe lá que se chama os Cavaleiros Atômicos, que são liderados pelo Capitão Adam Strange. A Terra 18 vem daquela HQ que imagina, né, todo o universo DC como se estivesse no Velho Oeste, como se nunca tivesse acabado o Velho Oeste, então todos têm as suas versões western, né? E aí a gente muda de temática na Terra 19, que aí é a pegada steampunk era vitoriana do Gotham by Gaslight, que é aquela história lá que o Batman tá na Inglaterra da era vitoriana e ele luta com Jack Stripador. A Terra 20, de novo, nós mudamos de uma outra temática, agora a gente vai pra temática das histórias pulp dos anos 30 e 40, que é esse universo da Terra 20. Que aí a gente tem a Sociedade dos Super-Heróis aqui, que é a equipe da Liga desse universo. A Terra 21 é de um quadrinho mega famoso que a gente sempre recomenda aqui no canal, que é da Liga Nova Fronteira, que se passa todo naquele contexto da corrida espacial. A Terra 22 é de um outro quadrinho clássico aí que todo mundo acha que é um dos melhores da DC, que é o Reino do Amanhã, que é aquele com o Superman mais velho, que ele se aposenta depois tem que voltar por causa dos novos heróis, né, da nova geração. Falando de Superman, na Terra 23, esse é o lar lá do presidente Superman, Calvin Ellis, que ficou muito famoso e foi ganhando mais protagonismo aí no universo da DC. E a Terra 24 é onde se passa um quadrinho que muita gente gosta, que é o DC Comics Bombshells, que tem várias personagens femininas ali da DC que se passa, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então várias personagens ali têm versões diferentes nessa época. Já a Terra 25, ela é a terra de um herói que não é tão conhecido assim, é um bem obscuro da DC, que é do herói Tom Strong, que ele tem todo um universo sci-fi lá dos anos 50, onde ele combate o crime com a sua família. E a equipe da Terra 26 muita gente conhece, que é conhecida aqui no Brasil como o Bando Zoológico, que é o universo da DC imaginado com seres antropomórficos, que o mais conhecido de todos é o Capitão Cenoura. E a DC sabe como continuar sendo bizarra, que olha aqui as outras terras. Terra 27 vem de uma HQ até bastante recente, que é do Liga da Justiça Jurássica, né, onde todos os heróis e vilões que a gente conhece do universo DC são dinossauros, tudo lá na Era Jurássica. E na Terra 28 é a HQ onde todos os heróis da DC eles usam robôs gigantes para resolver a situação, que foi uma HQ, né, chamada DC Mac, que juntou então esse universo DC com robôs gigantes. Indo pra Terra 29, muita gente conhece, que é a Terra do Bizarro Verse, que é a Terra do universo bizarro, onde muitos personagens do universo DC então têm as suas versões bizarro, como, né, o bizarro do Superman, mas tem também lá o Batman bizarro, tem Mulher Maravilha bizarro. A Terra 30 é o universo da HQ então do Superman entre a foice e o martelo. Outra HQ que teve animação, muita gente conhece, que é o Superman então caindo lá na época então na União Soviética, que é a HQ que todo mundo conhece lá do Superman soviético. E na Terra 31, ela se passa então no universo de piratas, que é de uma história que até a gente já falou aqui no canal, que é uma história fechadinha que imagina ali o universo do Batman com todos tendo as suas contrapartes piratas. Na descrição da Terra seguinte, a 32, é descrita aqui como um lar, então, de combinações de personagens, então, da Terra Zero, que é quando mistura mais de um dos heróis que a gente conhece. E no caso aqui tem um exemplo, né, do Batman Lanterna Verde, onde eles juntam as duas origens, os dois universos. Uma história que até a gente já falou aqui no canal. Já a Terra 33 aqui, ela vem de uma história bizarra do Flash, que é uma história onde o Flash luta com o Alien e ele vem parar na nossa Terra. Então a Terra 33 é a nossa Terra, porque é aqui onde todos os super-heróis, então, são ficcionais, né? São personagens de quadrinhos.
quadrinhos. Inclusive, nessa história, o Flash ele encontra um editor da época da DC, que aí esse editor ele faz o Flash voltar para os quadrinhos dele. Então, tecnicamente, a Terra 33 é a nossa Terra que a gente vive agora, onde os personagens são dos quadrinhos dali mesmo. E aí a gente vê agora em algumas terras que só são conhecidas por terem super equipes. A Terra 34 tem como seus defensores a Brigada da Luz, já a Terra 35 tem como heróis a super equipe chamada de os Super Americanos, e a Terra 36 tem como equipe a Justiça 9. Então são terras onde a gente só conheceu por essas equipes que vivem nelas. Já na Terra 37 a gente tem o universo do HQ que é bem legal do Batman, que de novo é de um cenário em si, que é a HQ do Batman Thrill Killer, onde ela imagina todo esse universo do Batman nos anos 60. E aqui que a gente tem, por exemplo, uma Coringa mulher. A Terra 38 é onde se passa então uma história bem conhecida que é o Superman e Batman Gerações, que ele imagina então lá o Batman e o Superman da Terra Zero tendo vários descendentes nessa história. A Terra 39 tem a super equipe então dos agentes de Wonder, que é tipo uma Liga da Justiça ali, mas eles são espiões das Nações Unidas nessa história. E a Terra 40 ela tem ligação então com a Terra 20, que na Terra 40 a gente tem as contrapartes do mal dos heróis que eu falei lá da Terra 20, que é aqui o universo da Era Pulp. A Terra 41 é a Terra de heróis bem desconhecidos, como o Dinocop e o Esporo. A Terra 42 é só fofura, porque é uma terra onde só tem as contrapartes dos heróis da Terra Zero, tudo em versões Chibi, tudo em versões bonitinhas. Então lá todo mundo é versão Chibi. Mas mudando de tom na Terra 43, o pessoal não é muito bonitinho e amigável não, porque a gente tá no universo vampiro, onde todo mundo virou vampiro, que são daquelas histórias clássicas do Batman do Chuva Rubra. A Terra 44 é muito maneira, porque aí é o lar da Liga Metálica, que é uma Liga da Justiça, só que aí todos os membros deles são robôs construídos pelo Tornado Vermelho, que aqui ele é humano. A Terra 45 ela apareceu também bem brevemente, mas aqui é onde a gente só sabe que teve um Superman que virou Apocalipse, que aí é o Super Doomsday. A Terra seguinte, que é 46, como é descrito aqui no quadrinho, ele fala ainda de uma obra que ainda não saiu, mas vai pertencer então a essa Terra, que é onde todo o universo do Batman são gárgulas, que vai ser nessa HQ do Batman The Gargoyle of Gotham. A Terra 47 é uma engraçada, que é onde a gente tem o Sindicato do Amor, que é uma terra toda mais hippie, assim, né, aquela questão dos anos 60 e tudo mais. Então ela é toda nessa pegada estética e os próprios heróis também. Já a Terra 48, ela não é tão paz e amor assim, porque tem a equipe dos Forerunners. Cada membro é super poderoso, que a maioria da população dessa terra são todos guerreiros geneticamente modificados e todos poderosos. Terra 49 é uma conhecidíssima. É a Terra do Injustice. É lá onde a Lois Lane morre, Superman perde a cabeça, vira aquele mega ditador, e aí teve 1 zilhão de quadrinhos e teve os games famosos. E como a gente falou do Superman do Mal, na Terra 50, esse é o lar dos Tiranos Lords da Justiça. São aquelas contrapartes do mal que a gente conheceu lá no desenho da Liga e que são muito bons. Então essa aqui é a terra deles. A Terra 51 é o lar de um personagem que aos poucos o pessoal foi conhecendo porque ele teve um curta animado, que é a Terra do Kamandi, o último garoto na Terra, que é uma espécie de planeta dos macacos, que agora a sociedade ela é toda governada por animais que falam. Falando de animais que falam, na Terra 52 é uma das minhas favoritas, que é o lar da Legião Primata. Que aí nós temos então os símios super poderosos lá, que são aquelas contrapartes da Liga que todos são chimpanzés. Aqui então a gente tem esses símios super poderosos. A Terra 54 ela já é a terra de uma história que é bem antigona, lá dos anos 50, que é uma história sci-fi onde a humanidade ela já pousou em Marte nos anos 60, ou seja, ela evolui tecnologicamente. E aqui a gente tem as aventuras do astronauta, o herói Tommy Tomorrow. E sim, teve um pulo aqui do 52 pro 54, porque é assim que eles colocaram mesmo aqui na HQ. 55 é o universo de uma HQ agora conhecidíssima aqui, a gente já fez vários vídeos aqui no canal, que é do universo Deceased, que aí é onde a gente tem as versões zumbis, né, dos personagens lá da Terra Zero, e que já teve um monte de quadrinhos aqui. A Terra 59 aqui tem uma anotação no quadrinho que é bem interessante, e aqui eles dizem que foi a primeira Terra paralela que apareceu, porque nessa história antiga, em toda a Mulher Maravilha, aparece uma tal de Terra Tenura, que é uma outra Mulher Maravilha, então aqui a gente tem um primeiro contato de terras paralelas. E aí a Terra dessa Mulher Maravilha é a Terra 59. Vamos pular agora de 59 para a Terra 63, que é como tá aqui na descrição. Terra 63 é agora de um outro universo, eu já falei do Deceased, agora o universo de vampiros, que não é do Chuva Rubra, mas sim do DC versus Vampiros, que é de um quadrinho recente, né, que começou no ano passado, que é onde tem um mundo então sendo controlado por contrapartes vampiras dos heróis que a gente conhece. E agora a gente vai para a Terra 66, 66 a gente lembra lá da série do Adam West, e sim, essa é a terra dele. Que sim, eles colocam aqui na descrição como os quadrinhos, né, que teve do Batman da série 66, mas a gente também assume que é todo aquele universo que teve da série do Adam West. E aí agora a gente chega na Terra 93, que é descrita aqui como onde tem o Dakota Verse,
que é o universo, então, onde estão os personagens da Milestone, mais conhecida como sendo esse universo, então, que tem o Super Choque. Então, é nessa Terra que eles ficam. Terra 96, a gente vai pro universo aqui de um desenho que é muito amado, que é o universo do desenho do DC Super Hero Girls. Sim, que tem lá as adolescentes, a Batgirl, a Zatanna, a Katana, todo mundo lá. Então, esse é o universo desse desenho. A Terra 98 é também de um universo bem específico, que é uma graphic novel envolvendo o universo do Lanterna Verde. Então, essa Terra 98 faz parte da graphic novel Lanterna Verde Legado, que teve toda uma nova interpretação em relação a essa questão do legado e como funciona a tropa dos Lanternas Verdes. A Terra 100 também faz parte, então, do universo de graphic novel, que aí envolve os Jovens Titãs. Então, essa Terra faz parte, então, desse universo da graphic novels Jovens Titãs Ravenna, e também que teve do Mutano e da Ravenna também juntos. Indo pra Terra agora 118, é do universo de uma minissérie também recente, que é a minissérie, então, do Cavaleiros de Aço, que reimagina, então, todos os personagens da DC naquele contexto medieval. Então tem Castelo, Dragão, Superman Cavaleiro, Batman Cavaleiro. Cara, agora aqui na Terra 124, a gente tá chegando já nos finalmente aqui das Terras. A gente tem uma Terra que aparece numa história obscura lá dos anos 60 da Mulher Maravilha. Então, um universo paralelo dessa história antiga da Mulher Maravilha, onde aparece uma Mulher Maravilha junto com uma Moça Maravilha e junto com uma Mulher Maravilha criança também. É uma história muito bizarra. Mas como é uma história que imagina um outro universo paralelo onde a Mulher Maravilha tá diferente, então conta. E sério, agora vão ter várias dessas terras que vêm dessas histórias lá da Era de Prata, Era de Bronze, que são muito loucas. Por exemplo, agora a gente vai pra Terra 148. E essa é uma história lá da World Finest, na década de 50, onde o Batman e o Superman vão pra uma terra onde eles encontram outro Batman e o Superman, mas lá eles são do mal. Terra 162 agora. Nessa história aqui dos anos 60 da revista do Superman, toda essa história é uma história em si, e nela o Superman, ele se divide, né? Fica um Superman vermelho e um Superman azul, e aí eles vão viver as suas vidas lá e tem destinos diferentes. E isso acontece também com o Batman. Então são esses universos paralelos onde o Batman e o Superman eles se dividem. Na seguinte, na Terra 183, agora aqui a gente tem uma história dos anos 60 também da revista do Superman, onde aquele foguete do Superman ele cai numa densa floresta e aí ele é criado por macacos. Então aqui a gente tem o Superman macaco, mas não ele sendo macaco, mas ele age como um porque ele é tipo um Tarzan mesmo. A Terra 216 é outra história clássica também da Era de Prata, onde nessa Terra a gente tem o Superman Jr. e o Batman Jr., que aí eles não gostam dos pais deles, eles querem ser rebeldes, e aí na história dessa Terra eles têm que aprender a serem heróis e respeitar os pais deles. E aí a gente vai ficando mais louco ainda, porque aí na Terra 387, aí a gente tem outra história da Era de Prata da Adventure Comics, que aí a gente tem uma Terra onde todo mundo é lobisomem. É isso, aí a história pega uma Supergirl lobisomem tentando conseguir uma cura pra ela deixar de ser lobisomem. É sensacional. E agora a gente chega numa terra bem importante, que é a Terra 789, que pela descrição aqui do quadrinho dessa terra, a gente tem as terras então do Superman de 78, lá do universo do Christopher Reeve, junto sim com a terra do Batman de 89 do Michael Keaton. Então eles estão na mesma terra. E ainda tem uma outra informação que diz que Superman e a Supergirl, que teve um filme também lá na década de 70 e 80, eles são os únicos seres poderosos dessa terra. Então eles também colocam aquele filme da Supergirl no universo, né, do Batman e também do Superman. A Terra 898 é de uma história em si muito conhecida e que muita gente gosta, que é do Liga da Justiça Prego, que mostra então um mundo onde a Liga da Justiça não tem o Superman. E onde esse prego na história ele fez toda uma diferença e mudou tudo. Então essa história alternativa tá nessa terra. E agora a gente chegando nas três últimas terras, a gente tem uma terra braba que é de 1956, que é a terra do desenho dos Super Amigos, olha só. O clássico e conhecidíssimo e que difundiu muita coisa da DC, o desenho dos Super Amigos tá aqui. A penúltima terra descrita é a Terra 1996, que aqui é descrito como o universo então daquelas misteriosas amálgamas que nós temos de alguns personagens. E que a gente conhece muito bem, né? Que teve, por exemplo, aquela fusão do Wolverine com Batman. Então todos os personagens misturados, amálgamas das editoras, eles estão nesse universo aqui. E então, ufa, a gente chega na última terra, que é a Terra 2020. Isso porque essa terra ela vem de uma história, né, do Superman dos anos 80, que aí eles imaginaram como seria aquele grande futuro do ano de 2020. E aí a história toda futurística, e aqui mostra então 3 gerações de Superman. Então a gente tem o nosso Superman que ele já tá velhão, tem um outro Superman que foi filho dele, e aí eles mostram a sucessão para esse Superman mais jovem que recebe um S lá. Então é toda uma história de legado então que aparece nessa realidade alternativa. E galera, assim a gente fecha, nossa, como teve terra, olha, eu já tô perdido aqui em tanta terra, tô que nem o Flash. E assim, vamos ver quanto tempo se mantém essa definição aqui de terras do multiverso da DC. Mas agora eu quero saber de vocês têm uma terra favorita aqui das que eu citei, de equipes de super-heróis, qual terra vocês acham mais interessante? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar o canal ainda mais, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, aqui no Clube de Canais no YouTube e também no Padrim, tem o link dos 2 projetos na descrição.